Dados do Sistema Cofece-Cresce apontam que existem no Brasil mais de 27 mil profissionais que trabalham com avaliação imobiliária. E a tendência é de crescimento nos próximos anos. Para facilitar a pesquisa de avaliadores de imóveis capacitados e regulamentados, o Conselho Federal de Corretores de Imóveis disponibiliza em seu site uma plataforma que pode ser consultada por todos os brasileiros gratuitamente. Trata-se do CNAI, o Cadastro Nacional de Avaliadores de Imóveis do Sistema Cofece-Cresce, que proporciona total segurança, já que todos os profissionais cadastrados precisam comprovar a sua habilidade técnica nesta área através de 2 certificados, sendo um deles um curso em nível superior. Você pode fazer a busca pelo nome ou região e o interessado pode escolher quem vai prestar o serviço. É possível encontrar informações de contato e uma foto do corretor de imóveis com seu respectivo CNAI, além do estado e cidade onde ele atua. O Sistema Cofece-Cresce capacita profissionais corretores de imóveis gratuitamente pela plataforma EAD desde 2006. É o PROES, Programa de Educação Continuada para o Corretor de Imóveis, que foi idealizado pela diretoria do Cresce de São Paulo. Quem vai conversar com a gente hoje é o Francisco Lima. Ele é corretor de imóveis, conselheiro e avaliador. Francisco, obrigada por você estar aqui hoje. Eu que agradeço a vocês, agradeço também ao sistema pela iniciativa e de permitir que os CRES criem ambientes de comunicação como o de vocês, que é um setor que leva para a sociedade a informação cabal, segura, legal, para poder se relacionar com os profissionais desse mercado. Eu que agradeço, muito obrigado. Francisco, a primeira turma, aqui do PROES, ela foi realizada em março de 2007 aqui no Ceará. Foram aprovados na modalidade presencial do PROES, no estado, 173 corretores de imóveis e na modalidade EAD 98. Olha que número bacana. Um total geral de aprovados de 271 profissionais do mercado imobiliário. Quanto custaria, em média, um curso desse porte se o corretor de imóveis tivesse que desembolsar? Opa, boa pergunta. O mercado oferece de tudo, né? Nós temos aí plataformas oferecendo informações que são informações vagas a custo zero, mas tem informações extremamente relevantes que chegam a custar até R$5.000 um curso de avaliação. De R$2.500, R$1.800, tem de R$600 também? Tem. Mas quando você quer um conteúdo de valor para ser um avaliador, para ser um perito imobiliário, você precisa investir justamente no conteúdo. E os professores, se eles têm capacidade para passar aquela matéria. Então, as empresas bem organizadas, que têm engenheiros, arquitetos, corretores, que já são avaliadores, peritos que já exercem em São Paulo a atividade de avaliação pericial, esse sim tem bagagem suficiente, não só a teórica, como a prática, para poder trazer. E eles montam uma grade muito boa e chega em torno aí de R$2.500, até R$5.000 tem oferta de curso no mercado imobiliário, para ver o grande valor que tem essa profissão. Olha que bacana. Quais são as disciplinas do PROES? Olha, basicamente são 6 disciplinas, né? A primeira disciplina é sobre legislação, a segunda disciplina é sobre financiamento, a terceira disciplina documentação cartorária, a quarta disciplina elaboração da proposta comercial, a quinta disciplina fala sobre relações humanas no mercado imobiliário e a última, que não é mais importante, mas é o peso de todo o curso, é sobre a avaliação imobiliária, que dá todo um arcabouço, toda uma estrutura para você, desde a vistoria do imóvel até a entrega do parecer técnico de avaliação mercadológica, registrado aqui no CRES. Você tem toda uma estrutura que te ensina a chegar lá e entregar o documento validado pelo CRES na mão do contratante. Vale ressaltar, essa iniciativa que foi muito interessante do CRES de São Paulo, até agradecer ao Anderson lá do Cresce de São Paulo, que dá todo o suporte para todos os estados. Sim. Vocês conseguem fazer uma engrenagem muito legal para que tudo dê certo realmente. Porque existe um relacionamento muito bacana com o Cresce de São Paulo, ele realmente dá todo o suporte e os regionais também auxiliam. Então essa grande engrenagem funciona perfeitamente. Perfeito. O Cresce São Paulo, ele é visto por nós profissionais como se fosse um segundo Cofece. São Paulo sempre se dedicou ao desenvolvimento do mercado imobiliário nacional. Nunca olhou, desde a sua concepção, nunca olhou o mercado de uma forma muito particular. Ele sempre conseguiu ver numa condição bem maior. O processo do PROES foi validado de forma assim, muito responsável.
primeira turma, primeiro teste, as coisas que não deram certo, o envio da documentação, o extravio de documentação, se houve, se não houve, tudo foi fiscalizado, tudo foi acompanhado. Não tem mácula no processo, tem modelos a serem aprimorados, mas todos os modelos iniciais foram importantes para que o próximo crescesse. O PROES chegou a ser uma novela, né? Um ambiente onde se estrutura ali um cenário e os participantes, os atores, fazem papel de contratante contratado, de proprietário e corretor avaliador, ou a perícia também, e dentro desse cenário passa uma realidade fantástica. O corretor sai da sala de aula EAD ou também do curso presencial, tendo a noção quase que exata do que ele vai encontrar no campo de trabalho. E tudo isso foi pensado, elaborado, discutido por São Paulo, por pessoal de São Paulo, mas também convidando os outros CRES. Aqui nós recebemos vários convites para poder opinar, para dar sugestão, para mandar para eles alguns e-mails, o que estava acontecendo. Eles foram fantásticos na criação desse programa, sem dúvida nenhuma, graças a Deus, né? E aqui no Ceará houve uma iniciativa muito especial, que foi um super aulão de tira dúvidas sobre Pitam, que quem participou ativamente, quem foi o maestro aí disso tudo, foi você. Como foi que surgiu essa ideia? Essa ideia, ela era liderada pelo professor Anchieta. E Anchieta estava com a agenda muito lotada na época, não só com as atividades particulares dele, como atividades do CRES também. Ele estava viajando muito. E numa dessas vindas, ele nos convidou para fazer essa representação, né, dada ao desempenho que a gente sempre procura ter, e esse trabalho termina repercutindo. E ele, Francisco, vamos lá fazer essa aula, vamos embora. E aí eu fiz a primeira, pronto, me apaixonei, depois não parei mais. Foram 3 aulas, substituindo o professor Anchieta. A experiência é inenarrável, não tem como você colocar em palavras o que você vive durante 4 horas de sala de aula. Teve aulas que eu entrei às 8 da manhã, terminamos às 12, eu saí às 13h30, respondendo, tirando dúvida. E o relacionamento que se cria pós-curso, porque é um medo que dá no frio da barriga, o frio que dá na barriga dos alunos, quando termina o curso e agora quero fazer o meu primeiro Pitam. Ele já fez o primeiro Pitam dele porque ele foi aprovado, mas ainda se sente inseguro. Então sempre tem, olha, eu acabei de fazer, vou entregar, dá para você dar uma revisada, dá para você dar uma olhadazinha para saber se está tudo ok. E quando eu pego o Pitam deles pronto, no exercício da profissão que vejo nota 10, é emocionante. O trabalho foi feito, é a sensação de dever cumprido. Na maioria das vezes, quais eram as maiores dúvidas dos alunos? A maior dúvida é conteúdo, de como elaborar o conteúdo, do que falar sobre a estrutura, como definir a estrutura, como definir o valor agregado do imóvel, como valorizar esse valor agregado no entorno. Por exemplo, como se faz uma relação de imóvel construído com um terreno que não tem construção ainda averbada. Quando se faz avaliação entre apartamentos com apartamento, como fazer essa comparação, como usar essa referência sem causar nenhum tipo de formação duvidosa. Então, a preocupação maior deles é com a qualidade da entrega do documento, qualidade da foto, como descrever a norma da BNT, qual a norma mais indicada, apesar deles já terem tido a aula, mas eles ainda ficam inseguros com isso, para poder ficar tudo perfeito. Mas aí, depois da primeira, segunda pergunta, o primeiro, segundo Pitam, eles já entram no automático e aí fica tudo perfeito. O mercado só tem a ganhar com isso. Algumas turmas, né, já se formaram, já estão aí no mercado. Qual é o feedback que vocês têm dessas pessoas que foram alunos do PROES, dessas pessoas que foram alunas do PROES? Já existem muitas histórias de sucesso. Depois que eu fiz o curso do PROES, eu consegui fazer tal avaliação, eu consegui conquistar um cliente bacana. O que você agora tem ouvido depois que tudo isso passou essa parte aí da capacitação, esse processo? Olha, o primeiro legado que esse programa implantou no mercado imobiliário foi a postura dos donos imobiliários na captação do imóvel. Porque o imóvel sofre vários tipos de preço emocional, o preço de desejo, o preço de mercado, o preço da negociação. E quando você faz uma captação que não está dentro do preço, você compromete o processo de venda.
O avaliador, depois de ter passado pelo curso de avaliação, depois de passado pelo PROES, ele consegue ter mais postura diante do proprietário e explicar ao proprietário que aquele preço ele não é viável no mercado. E isso aumentou a celeridade no processo de venda e de locação, porque as locações deixaram de ter valores superfaturados, super desejados, para ter o valor ideal para se fazer uma negociação. Então, esse é o primeiro legado. As imobiliárias, que os proprietários, os corretores são os responsáveis técnicos, são avaliadores, eles negociam melhor a captação do imóvel. Começa por aí. Depois, ele agregou valor dentro dessa imobiliária, oferecendo o serviço de avaliação, que hoje em torno de R$ 2.500, R$ 3.000. Quando se encontra a avaliação mais barata, é um salário mínimo, porque é uma casa de um vão, uma casa muito simples, entendeu? Mas quando se fala de Cocó, Meireles, estamos falando de avaliações de 5.000, 8.000, 7.000, 15.000 reais. O professor Anchieta, ele faz avaliação de áreas abertas, como por exemplo aeroporto. Nós temos o Luiz Barcelos, que já fez avaliações de estruturas de tombamento histórico, que é complexa, tem uma equipe enorme para se fazer. Então, o terceiro e último legado é que virou profissão matriz de alguns corretores. Eles deixaram de fazer captação de imóvel para alugar e vender, para só fazer avaliação. Nós temos casos aí, quem acompanha, inclusive o professor Chieta como Neto, o Neto faz especificamente avaliação e é aluno do PROES. Então, observe que em cada ponto da nossa carreira, o curso PROES deixa uma estrutura de produtividade, de lucratividade, de fomento da sua profissão. Agrega muito, não é pouco não, agrega muito. E para um corretor de imóveis tornar-se avaliador, quais são os diferenciais que ele vai elencar para a carreira de corretor de imóveis? Bacana. Veja bem, um administrador forma generalista. Se ele quiser ser especialista, ele vai e faz um curso, por exemplo, de especialização em finanças, ou faz controladoria, assim é contabilidade. O direito, o advogado, ele é generalista. Se ele quer especialista, ele vai ser ou trabalhista, ou familiar, ou comercial, direito comercial. Todas as profissões têm o seu ponto de especialização. O corretor de imóveis tem duas especializações. Ele começa com a graduação dele como corretor de imóveis, seja técnica ou nível superior. Ele vai para a avaliação imobiliária e como avaliador, depois de ter adquirido o registro no CNAE, ele torna-se perito, faz um curso de perito judicial, ou seja, perito imobiliário, porque ele só passa a ser o perito judicial quando ele é contratado para aquele serviço. Enquanto ele não é contratado, ele é perito imobiliário, e isto agrega com o conhecimento, inclusive diante do próprio mercado, para você selecionar com quem você vai trabalhar, com quem você vai aceitar a proposta de trabalho. O corretor de imóveis está começando a dizer não. Antes, qualquer imóvel era imóvel possível. Ele colocava no site, fazia as divulgações. Hoje não, ele avalia o imóvel, ele avalia o negócio para saber se esse negócio vai dar retorno dentro de um tempo razoável. É muito ruim para o corretor de imóveis, em todos os aspectos, Mirelle, colocar um imóvel e levar 2, 3 anos com esse imóvel num site. Levar 6 meses de investimento de portais e todas as outras mídias e não ter um retorno imediato desse investimento. Com o curso de avaliador, com o curso de perícia, eles, à frente com o proprietário, ele explica pormenores por que aquele preço, por que aquela condição, por que aquela campanha, por que aquela divulgação, aquela descrição não é adequada. Então, qual é o maior valor agregado dessa escolha? Primeiro, capacitação. Ele precisa se capacitar constantemente. A educação ela é contínua, ela não pode parar. Segundo, consciência profissional. Você realmente oferece e entrega aquilo que você tem capacidade para entregar. E terceiro, qualidade. É bom se relacionar com profissionais. Se relacionar com pessoas que não sabem o que estão fazendo, mesmo que tenham um registro, quer avaliar sem conhecer as nuances do aspecto técnico da avaliação, não vai entregar um bom serviço, não vai entregar um bom documento. E esse documento, se for inclusive na direção da justiça, com certeza pode ser anulado, pode não ser aceito e aí é dinheiro jogado fora, né? Então, daí a importância, né, da qualificação profissional realmente para o corretor de imóveis que também quer ser um avaliador e aí agregar mais habilidades, então, à profissão, né? Sem dúvida nenhuma. Como eu sempre comento nos bastidores, batendo um papo com o pessoal, educação é contínua, não pode interromper.
Todos os anos você tem que se qualificar. Assim como todos os outros profissionais têm as suas extensões, têm suas especializações, os doutorados, dentro do mercado imobiliário nós temos duas. Nós graduamos ou técnico ou nível superior como corretor de imóveis, aí vamos buscar a primeira especialização, que é ser avaliador de imóveis, e só depois de ser avaliador de imóveis com registro no Cadastro Nacional de Avaliadores de Imóveis, que nós vamos conseguir ser peritos imobiliários. E com esse conhecimento, nós vamos entregar mais segurança, mais qualidade e vamos ter mais consciência profissional, entregando assim à sociedade aquilo que eles merecem. Um outro ponto muito importante, que eu sempre comento, é que o profissional imobiliário que não tem consciência da sua necessidade de continuar aprendendo, ele é um profissional de fácil derrota. Porque o proprietário está estudando mais sobre o seu patrimônio através do próprio sistema Cofece Cresce, que nutre o mercado constantemente, assim como os portais, de muita informação. Então você encontra lá um proprietário já sabendo qual é a lei do corretor, a 6.530. O sistema Cofece Cresce, através de São Paulo, não poderia ter dado vamos dizer assim, uma ação melhor do que o PROES. O PROES é a estrutura matriz para que o mercado continue fomentando a educação e entregando qualidade através da capacitação profissional. O Viana, quando começou esse projeto e começou a trazer para todos nós, pedindo humildemente a opinião de todos os presidentes pedindo aos seus conselheiros e os seus conselheiros às suas diretorias ad hoc, abriu uma oportunidade de estruturação que poucas universidades têm. Se nós chegarmos em São Paulo e for avaliar a turma que trabalha focada no PROES para todo ano entregar, que infelizmente este ano não vai ser possível por causa do Covid-19, é assim uma estrutura de se invejar. São profissionais extremamente capacitados para escrever cada módulo do PROES. O profissional corretor de imóveis, ele recebe um conteúdo de extrema qualidade. Ele absorvendo isso de uma forma responsável, de uma forma consciente, ele só tem uma coisa para assumir lá na frente como consequência: sucesso. Não tem outro. É isso. Obrigada, Francisco Lima, por estar aqui no programa Conexões Imobiliárias. Eu que agradeço a todos os corretores de imóveis, porque se eles não tivessem aderido a esse sistema, não acreditassem, não apostassem junto conosco, provavelmente não estivéssemos aqui conversando, batendo esse papo tão gostoso. E a série sobre avaliação imobiliária termina por aqui. Se você gostou, comenta, não se esquece de se inscrever no nosso canal, compartilha com todos os seus amigos corretores de imóveis. Semana que vem a gente se vê por aqui. Tchau!